Queria convidar a todos a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Mateus 7, verso 1 até o verso de número 12. Diz assim a palavra de Deus: Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do seu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, isso fazei-os vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Se eu pedisse para você fazer aquilo que eu pedi para Manu fazer, você faria? Você se desenharia? Como que você se vê? Qual é a visão que você tem ao seu próprio respeito? Via de regra, meus irmãos, o ser humano, ele pensa além de si mesmo. Ele não se acha tão mal assim. Ele não se acha tão pecador assim. Ele acha que ele é capaz de fazer certas coisas. E mesmo quando ele pense que não é capaz de fazer certas coisas, ele entra em autocomiseração. Tadinho de mim, eu não sou ninguém, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu sou tão importante e mesmo assim ninguém gosta de mim. Veja, até nessa reação ou nessa situação, o ser humano ele pensa além de si mesmo. Ele tem uma visão distorcida a seu próprio respeito. E nós somos assim naturalmente. Nós achamos que somos mais do que nós realmente somos. E o nosso próximo? Como nós vemos o nosso próximo? O nosso irmão, por exemplo, da igreja. Se eu pedisse para você desenhar o seu irmão em Cristo, como você o desenharia? E eu não estou falando de desenho literalmente falando, como o que a Manu está fazendo. Mas se eu falasse para você apontar a personalidade, as qualidades, os defeitos do seu irmão em Cristo, o que você colocaria no papel? Um irmão mais próximo seu, com quem você tem mais afinidade, mas também outro irmão que não seja tão próximo de você? Como que você descreveria essa pessoa? E aquela pessoa que você conhece, que talvez seja seu colega de trabalho, seu vizinho, ou talvez um parente não crente, como que você descreveria essa pessoa? Quais seriam as características dela? Via de regra, meus irmãos, a gente se acha superior às outras pessoas. E às vezes nós vemos mais coisas boas nos de fora do que nos de casa, nos de fora da igreja do que nos da igreja, porque a nossa visão é distorcida.
E no que falar da nossa visão de Deus, como você enxerga a Deus? Algumas pessoas, meus irmãos, inclusive cristãs, pensam em Deus como um velhinho, fofinho e bonzinho. Olha, Deus é amor, que lindo! Ele é amor, então Ele vai dar tudo o que eu pedir para Ele. Bom, esse não é o Deus que a Bíblia registra, ou o Deus que a Bíblia nos mostra. Alguns cristãos pensam que Deus é aquele Deus que é só amor, que é só paz. E outros, num outro extremo, vão pensar que Deus é um cruel juiz. Ele não admite nada de errado. Então, olhem, vivam corretamente. Mas quando fazem isso, essas pessoas veem o pecado do outro mais importante ou mais grave, melhor dizendo, do que o seu próprio pecado. Por quê? Porque nós temos uma visão distorcida a respeito de nós mesmos, a respeito do nosso próximo e a respeito do próprio Deus. Deus, Ele é pequeno, alguns pensam. Então, para que orar? Para que gastar tempo com Ele? Pense comigo. Aquelas pessoas que não oram, que são cristãs e que oram pouco ou nem oram, no fundo o que elas estão dizendo é o seguinte: o que elas pensam sobre Deus, a visão delas sobre Deus é a seguinte: Deus é tão pequeno, Deus é tão fraco e Deus é tão desinteressado que não vale a pena eu contar os meus problemas para Ele, fazer os meus pedidos para Ele. Não, Ele não vai me atender. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que me virar. Deixa Deus lá no trono com os seus anjos. Ele não está interessado em mim. Será mesmo? Será que é essa a visão correta que nós devemos ter sobre Deus? Bom, nesse texto que nós lemos, meus irmãos, nós vamos ver exatamente isso. Como nós vermos com clareza a nós mesmos, ao nosso próximo e a Deus. E Mateus capítulo 7 é o último capítulo do Sermão do Monte, que nós já temos estudado já há alguns domingos. Jesus ele começou o Sermão do Monte no capítulo 5 de Mateus, mostrando ali a identidade dos seus discípulos, mostrando que eles são bem-aventurados, mostrando o seu caráter, eles são sal da terra, luz do mundo, mostrando para eles a correta interpretação da lei, que a lei não deve ser cumprida apenas exteriormente, mas de coração. Mostrando que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Quando chegou no capítulo 6, Jesus ele fala do nosso relacionamento com o Pai. Ou seja, primeiramente, você e eu não devemos fazer as nossas boas obras para impressionar as pessoas, mas para que Deus veja. Suas orações, seu jejum e suas boas ações, elas devem ser feitas não com vistas ao outro, mas sempre para agradar a Deus, para que Deus veja. E nós vimos no domingo passado também, meus irmãos, Jesus nos ensinando que nós não devemos andar ansiosos, colocando os nossos tesouros onde não se deve, servindo aos próprios bens, ao próprio dinheiro, porque nós temos um Pai celestial que sabe de tudo que nós precisamos, um Pai que cuida de nós. Se você tem um pai, não viva como órfão. Não viva como você não tivesse pai, mas dependa dele, dia após dia. Foi o que Jesus ensinou para a gente no final do capítulo 6. Chega no capítulo 7, meus irmãos, o capítulo 7 ele é diferente, é até um pouco mais difícil, aparentemente. Porque o capítulo 7 de Mateus, parece que Jesus aqui ele está dando algumas instruções desconexas. Quando você lê todo esse texto e você vê que na nossa Bíblia, a Sociedade Bíblica ela separou em 3 partes distintas, porque parece que são 3 assuntos distintos, você pensa, o que tem a ver não julgar as pessoas com dar pérolas aos porcos? Não entendi, o que isso tem a ver? O que uma coisa tem a ver com a outra? E o que essas duas coisas têm a ver com oração, pedir, buscar, bater?
Eu não entendo, por que Jesus não falou a respeito disso lá no capítulo 6, junto com o Pai Nosso, quando ele tratou sobre oração? O que essas três coisas têm a ver uma com a outra? Parece que são tão diferentes, tão desconexas. Na verdade, não. Quando nós olhamos com maior atenção, maior cuidado para o texto bíblico, nós vemos, meus irmãos, que estes 12 versículos proferidos por Jesus vão nos ensinar a nós termos uma visão mais clara a respeito de nós mesmos, a respeito do nosso próximo e a respeito de Deus. E vamos começar então o estudo do nosso texto, aqui no versículo 1, quando Jesus ele disse: não julgueis para que não sejais julgados. Um texto muito conhecido e às vezes usado fora do seu contexto. Pessoas que às vezes querem se esconder atrás dos seus pecados, apontando para os pecados dos outros, falam assim: está vendo? Na Bíblia está falando, não julgueis para que não sejais julgados. Mas o que realmente Jesus está nos ensinando aqui? Bom, Jesus está nos ensinando a nós não sermos juízes. Juiz é apenas um, que é Deus. Por quê? Porque o juiz é aquela pessoa que tem a palavra final. A palavra final é do juiz. Ninguém mais fala após ele. Quando ele fala, todos se calam. Quando ele entra num recinto, todos se levantam. O juiz é a maior autoridade do local e é aquele que tem a palavra final. E nós não somos juízes. Mesmo que alguém tenha a profissão de juiz, ocupe um cargo de juiz, na verdade ele é apenas um instrumento do Supremo Juiz. Só existe um. Em Gênesis 19, 25, na parte B desse versículo, Abraão ele disse ao Senhor: não fará justiça o juiz de toda a terra? Por quê? Ali Deus estava dizendo que ia destruir Sodoma e Gomorra, só que ali em uma daquelas cidades haviam pessoas que eram crentes. Ló, aliás, o sobrinho de Abraão, estava ali. E é Deus quem discerne, aliás, quem de fato deve ser julgado. E às vezes, meus irmãos, nós tomamos posições de juiz. Nós queremos agir como Deus. E como que Deus age? Deus é aquele que é capaz de mudar corações. Quantas vezes você já quis mudar uma pessoa? Às vezes a gente tem esse desejo e esse empenho que a gente acha que pode mudar, transformar pessoas. Às vezes uma esposa pensa que ela pode transformar o seu marido. Às vezes um marido pensa que pode transformar a sua esposa. Às vezes pais pensam que podem mudar seus filhos. E nós que somos pastores, às vezes pensamos que podemos mudar a nossa igreja. Isso é assumir a posição de juiz, a posição que pertence somente a Deus. É Deus quem julga, é Deus quem salva e quem condena, não nós. Nós não temos o poder de transformar as pessoas, mas nós somos apenas instrumentos de Deus na vida das pessoas e oramos por elas. Mas se elas vão mudar ou não, é Deus quem vai fazer isso. E a gente age dessa forma, meus irmãos, porque a gente tem uma visão embaçada, uma visão incorreta a nosso próprio respeito, a respeito do nosso próximo. Olha o versículo 2 até o versículo 5, ele diz assim: pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Verás claramente. O problema é que a gente não enxerga claramente. Se você usa óculos, você sabe do que eu estou falando, né? Tira o seu óculos para você ver. Você vai ver que vai ficar tudo embaçado.
Uma vez a gente estava assistindo filme em casa e a minha filha Lavínia, que é a única que usa óculos em casa, eu gosto de brincar com ela porque ela também brinca comigo. Nisso a gente é parecido. A gente começou a assistir um filme junto, eu e ela falou, eu não estou vendo nada, eu vou pegar meu óculos. Aí eu brinco com ela, vai lá, Mr. Magoo. E ela precisa do óculos para poder enxergar melhor. E assim somos nós também. Nós não conseguimos enxergar corretamente, não conseguimos ver corretamente a nós mesmos. E o que a gente faz? A gente, meus irmãos, nós olhamos para as outras pessoas com um microscópio e olhamos para nós mesmos com um telescópio. Deixa eu te explicar a diferença. O que o microscópio fez? Você já fez aula de biologia na escola? Ou na faculdade, para aqueles que são da área da saúde? O microscópio é um aparelho que tem como objetivo aumentar o tamanho das coisas. Então, tem aquele vidrinho, né, eu não sei o nome daquilo, você coloca ali debaixo da lente, com alguma coisa ali, que você não consegue enxergar, está ali, ou então é minúsculo. Aí você coloca os seus olhos ali nas lentes do microscópio e aquelas lentes, elas aumentam. E aí você consegue enxergar bem aquilo que está ali. Às vezes, meus irmãos, nós olhamos para o nosso próximo com um microscópio. O problema do nosso próximo é tão pequenininho, mas a gente faz aquilo algo grandioso, algo enorme. E nós nos revoltamos, nós nos indignamos, e nós vamos importunar e vamos falar, você precisa mudar. E nós olhamos para nós mesmos com um telescópio. O que o telescópio faz? Ele pega coisas grandes e deixa elas pequenas. O telescópio você vai usar para observar, por exemplo, planetas e estrelas. E ali você olhando aquilo, a gente falou sobre isso hoje de manhã na escola dominical. Imagina o tamanho, por exemplo, da Lua. É muito grande. Não dá para a gente imaginar o tamanho da Lua. É muito grande. Mas como é que eu consigo enxergar a Lua inteira? E às vezes até os seus detalhes, com um telescópio. O telescópio pega aquilo que é grande e nas suas lentes deixa pequeno. E a gente olha para nós mesmos com um telescópio. Às vezes o nosso pecado é tão grave que a gente minimiza. Não é tudo isso não. Não é tão grave assim. Não, eu estou buscando, eu estou fazendo. Não, isso, meus irmãos, mostra uma coisa contrária daquilo que o mundo ensina a respeito de, entre aspas, autoestima. A psicologia fala muito a respeito desse tema, desse conceito de autoestima. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? A Bíblia nos mostra justamente o contrário, que nós temos uma estima de nós mesmos, uma autoestima não baixa. Não existe pessoa com baixa autoestima conforme as Escrituras, mas a nossa estima é muito mais elevada. Olha o que Paulo escreveu em Romanos 12, versículo 3. Ele diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Ele não fala, olha, não pense abaixo do que convém, não tenha baixa estima, mas não pense além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por que Paulo escreveu isso? Porque nós pensamos a respeito de nós mesmos, além do que convém. Nos achamos superiores, nos achamos melhores, somos naturalmente orgulhosos nas nossas ações, nas nossas palavras. E mesmo que você ou eu falemos assim, não, eu sou humilde, eu me orgulho da minha humildade. Já ouviu alguém falando isso? Eu me orgulho da minha humildade. Já é um orgulhoso. É como aquele fariseu que batia no peito e falava, Senhor, graças eu te dou que eu não sou como os outros homens. Eu sou melhor do que todos. Olha o que Jesus disse à igreja de Laodiceia, orgulhosa, lá em Apocalipse 3,17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu.
A igreja de Laodiceia era uma igreja que se achava: não preciso de nada, temos tudo, somos autossuficientes. Jesus falou assim: você é pobre, você é cego, você é miserável, você está nu. E a gente não vê isso a respeito de nós mesmos. Nós temos uma grande dificuldade para enxergar quem realmente nós somos, qual o tamanho do nosso próprio pecado. Existe uma trave no nosso olho. Trave ali é um tronco. Pense numa trave de gol de futebol. Não é uma madeirinha fina, não é um galinho fino, é algo, uma tora. Claro, nos campos profissionais aquilo é feito de metal, mas nos campinhos de várzea que a gente vê por aí, e muitos de nós jogamos bola na nossa infância, e alguns a jogam até hoje, é aquilo feito de tronco de madeira, é uma coisa bem espessa. E às vezes a gente tem algo tão espesso na nossa frente que a gente não consegue enxergar nem a nós mesmos e nem o nosso próximo. Nós pensamos que somos melhores do que as outras pessoas, assim como Davi. Você pensa que você não é capaz de fazer isso? Bom, o homem segundo o coração de Deus fez isso. Você conhece a história do pecado mais conhecido de Davi, né? O adultério com Batseba e depois o assassinato de Urias, marido de Batseba. E você sabe o que aconteceu depois, né? Natã, profeta Natã, foi enviado por Deus até Davi e contou aquela historinha que você deve conhecer. Que havia um homem muito rico que tinha um rebanho muito grande de ovelhas. E vizinho dele tinha um pobrezinho, um homem pobre, que tinha apenas uma ovelhinha, que tratava essa ovelhinha como se fosse sua filha. Um dia, um visitante foi até a casa desse homem rico, e esse homem rico foi preparar um almoço para esse visitante. Ao invés de tomar de uma de suas ovelhas, ele foi lá no homem pobre, pegou a única ovelhinha dele, matou e preparou para o visitante. Davi se enfureceu e disse: este homem tem que ser morto. Natã falou assim: tu és o homem. É você, Davi. Deus te deu tudo, Davi. Deus te deu riquezas, Deus te deu poder, Deus te deu o reino, Deus te deu mulheres. E você, não contente com isso, você foi lá tomar a esposa do seu próximo. Davi, meus irmãos, ele não conseguia enxergar o seu próprio pecado, mas o pecado do outro ele enxergava. É assim que a gente age muitas vezes, meus irmãos. Às vezes a gente pensa que o nosso pecado é pequeno e, na verdade, às vezes é tão grande. E a gente maximiza o pecado do nosso próximo e às vezes não é algo maior do que o nosso. E aí a gente tenta ajudar. Não, eu vou lá tirar o cisco, né? Ele fala de argueiro. O argueiro aqui é um cisco no olho do meu irmão. Eu vou ajudá-lo, eu estou lá querendo ajudá-lo. Olha, o meu irmão está passando por isso, eu vou lá ajudá-lo. Como é que a gente tira o cisco de um olho? Aliás, você sabe que olho, o globo ocular, é algo muito sensível. É algo muito sensível. Então, da mesma forma como você precisa de cuidado, de delicadeza, prudência, sensibilidade, para você poder tirar alguma coisa do olho de uma outra pessoa, nós também precisamos dessa mesma prudência, sensibilidade, cuidado, para tratarmos os pecados dos nossos irmãos. É uma coisa que eu falei hoje de manhã na escola dominical, né? Às vezes, irmãos, às vezes a gente vai conversar com alguém na nossa ideia de tentar ajudar a pessoa, porque a pessoa lá está com um determinado problema, e a gente chega e fala assim: eu vou falar a verdade. E a gente chega com grosseria, a gente chega de maneira estúpida, a gente chega machucando, mesmo que a gente fale a verdade. Olha, tem um cisco no seu olho. Vai, levanta daí, sai do quarto, acende a luz, o dia está brilhando lá fora, para de ficar aqui. E às vezes a gente acaba machucando o olho, ou pior, machucando a alma da pessoa, do nosso irmão, pela maneira brusca como nós nos dirigimos. Nós devemos, meus irmãos, olhar com clareza
primeiramente para nós. Reconhecer que nós somos pecadores. A primeira coisa, reconheça que você tem uma trave no seu olho. O que é a trave, pastor? É o seu pecado. Antes de olhar para o outro, olhe para si mesmo. Olhe para os seus pecados. Antes de orar pelo outro, ore por si mesmo. Peça a Deus a misericórdia pelos seus pecados. Confesse, reconheça, porque não tem como você esconder de Deus. Você pode tentar esconder das outras pessoas, mas de Deus você não esconde. Então reconheça isso diante dele. Senhor, olha, eu tenho essa situação. Senhor, eu estou lutando contra este pecado. Senhor, por favor, me santifica, me ajuda, tira essa trave do meu olho para eu poder ajudar o meu irmão. Porque veja, ele disse o seguinte: primeiro tira a trave do teu olho, então verás claramente. Jesus não está falando para não tocar no cisco do outro irmão, como cantou o João Alexandre, né? Deixa que eu deixo. Olha, eu fico com o meu problema, você fica com o seu. Eu fico com o meu pecado, você fica com o seu. E ninguém mexe, a gente vive em, entre aspas, paz. Não, primeiro você vai orar por você e falar: Senhor, eu estou com esse pecado ou com esses pecados, me ajuda, tira essa trave do meu olho. E depois que Deus começar a tratar do seu coração, aí você pode ser um instrumento de Deus para tratar o seu irmão. Mas, no entanto, nem todos são nossos irmãos. Nós começamos a ter uma percepção ou uma visão correta a respeito de nós mesmos. Começamos a ter uma visão correta a respeito do nosso irmão, precisamos ter sensibilidade, cuidado para tratar com os nossos irmãos, com os seus pecados, mas nós precisamos também enxergar com clareza que nem todas as pessoas ao nosso redor são nossos irmãos. Veja, Jesus nos ensina a não sermos juízes, mas a sermos criteriosos. É diferente. Ser juiz é ter a palavra final, lembra? Isso cabe a Deus. Mas nós precisamos ter critérios. Nós precisamos perceber que nem todos são nossos irmãos. Olha o versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando vos dilacerem. Algumas pessoas elas agem como animais, como cães, como porcos. E Jesus falou o seguinte: olha, não dê o que é santo aos cães, não dê suas pérolas aos porcos. Jesus aqui, meus irmãos, está ensinando o seguinte, que nós precisamos ter critério, havendo um distanciamento necessário de pessoas que desprezam as coisas santas. Existem pessoas que de forma aberta e deliberada desprezam a Deus, desprezam a sua palavra, o Evangelho, desprezam a Cristo, desprezam a igreja. Tem pessoas que odeiam crentes, que odeiam Deus. E o que Jesus fala? Não dê suas pérolas aos porcos. Pare de pregar para essas pessoas. Elas não querem ouvir. Mas pastor, peraí, mas Jesus não ensinou que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos e orar por eles? Sim, é isso que você vai fazer e eu vou fazer quando nós percebemos aquelas pessoas, quando Deus nos fazer enxergar claramente que existem pessoas que agem como animais, que agem como cães e como porcos, que desprezam as coisas santas e preciosas, aquilo que é o Senhor, a sua palavra, a sua igreja. A gente se distancia delas. E a gente ora por elas. E isso, meus irmãos, nos faz ter uma percepção correta, de novo, por aquilo que eu falei no início. Você é incapaz de mudar uma pessoa. Quantas pessoas você já evangelizou e a pessoa não quis saber? Já teve alguma situação dessa? Você já teve essa experiência? Eu já tive. Chega uma hora que não dá mais. A pessoa não quer. A pessoa continua na sua vida de pecado. Ela continua caminhando a passos largos para o inferno. Você já falou, você já convidou para vir na igreja, você já evangelizou essa pessoa, já leu a Bíblia com essa pessoa, gastou tempo, energia com essa pessoa, e ela não quer. Ela não quer Deus na vida dela. Então você ora por ela. É o que chega no próximo ponto, que é o versículo 7 até o 12, quando ele diz: pedi, dar-se-vos-á.
Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou, ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Eu não dou pérolas aos porcos, mas eu oro, inclusive pelos porcos, inclusive pelos inimigos, inclusive pelos inimigos da cruz. Eu oro. E nós precisamos fazer as nossas orações, inclusive estas orações, com uma visão clara de quem é Deus. Nós precisamos conhecê-lo corretamente e muitas vezes, na maioria das vezes, nós sofremos, nós temos problemas de relacionamento, porque nós não temos uma visão clara a nosso próprio respeito, a respeito do nosso próximo e especialmente a respeito de Deus. Porque, como eu disse antes, nós às vezes pensamos que Deus é muito pequeno, é muito fraco, é muito desinteressado. E quantas vezes nós nos esquecemos que Ele é o nosso Pai? A gente até fala, mas a gente vive como órfãos, como nós vimos no domingo passado. Por quê? Porque se você não pede ao seu Pai, você se esquece que Ele é o seu Pai. Para você, Ele é alguém distante. Ele é até pai, mas sabe aquele pai distante? Aquele pai que não está interessado, aquele pai que não está nem aí? É pai sim, tá, mas está longe. Não, esse não é o Pai que nós temos. Esse é um Pai que está sim interessado por nós, tem sim todo o poder para nos atender, está sim atento 24 horas por dia ao nosso clamor, à nossa oração, aos nossos pedidos. Nós não podemos pensar, meus irmãos, que Deus não será capaz de atender os nossos anseios, não será capaz de tratar as nossas angústias, não será capaz de transformar, de converter um cão, um porco, num crente. Olha, não vou nem orar, porque isso aqui nem Deus. Olha, nem Deus pode fazer isso. Não será capaz de tratar da sua saúde, tratar seu coração, tratar aquele seu familiar, tratar aquela sua situação difícil no seu trabalho. E a gente não ora, porque a gente acha que Deus é pequeno, é fraco, é desinteressado. Uma vez, lá na minha cidade, em Mogi das Cruzes, eu fui visitar, eu e a Ana, as meninas, nós fomos visitar uma família de irmãos, ex-ovelhas. Eu já não morava mais em Mogi naquela época, mas nós fomos lá e nós visitamos essa família, muito amiga nossa, muito querida. E o pai dessa família, ele é um chefe de cozinha, então imagina os pratos que ele faz. E naquela noite ele fez vaca atolada, que delícia, costela com mandioca. E ele sabe que eu gosto de pimenta. Ele colocou na mesa um vidrinho e ele falou para mim assim: olha, eu sei que você gosta de pimenta, mas essa aqui, você tem que tomar cuidado com ela. Falei, que isso? Olha, o nome dessa pimenta é Carolina Reaper, a pimenta mais forte do mundo. Eu falei, qualquer pimenta que eu traço, vamos lá. Ele falou, é uma gota, Múcio, coloca só uma gota no seu prato. E aquele prato com costela com mandioca, pensa comigo. Eu, e vamos lá. Comecei a comer, passou um tempinho, aquilo começou a queimar, e eu comecei a suar, e estava um frio, e eu comecei a suar, aí eu peguei Coca-Cola, e comecei a tomar Coca-Cola. Ele falou, Múcio, para com isso. A Ana falando, para com isso. Não, que pimenta, o quê? Vamos lá. Teve uma hora que eu não aguentei, parei.
Sabe por que eu fiz isso? Porque eu me achava forte e achava a pimenta fraquinha. Você quer conhecer a Carol? A gente chama lá em casa de Carol. Pede para o Fabiano. Fabiano, inclusive, é que tem em casa agora, ele que me deu. Pede para o Fabiano. Fabiano, ele produz essa pimenta. A Vera já experimentou a Carol ano passado e a Vera também se impressionou com a Carol. Carolina Reaper, pimenta mais forte do mundo. Irmãos, às vezes a gente age dessa forma, não com pimenta, mas com Deus. Não, eu consigo resolver os meus problemas, eu consigo lidar com as minhas situações, com a minha vida, com a minha família, com o meu trabalho, com os meus anseios, com a minha saúde, e não oro. Por que eu não oro? Porque Deus é fraco. É como a pimenta. Não, fica aí. Domingo eu vou lá ver o senhor na sua casa, tá, pai? Domingo a gente se vê. Sabe aquele jantar, aquele almoço de domingo que você vai na casa do seu pai, na casa da sua mãe? Domingo a gente se vê. Mas nosso Pai, Ele está, sim, interessado em nós. Nós oramos pouco porque nós pensamos que Deus é fraco e por isso nós somos incapazes de tirar que seja 20 minutos de oração por dia. Quanto tempo você ora por dia? Pensa. Quanto tempo você fica no Instagram, no Facebook, na televisão ou fazendo qualquer outra coisa? E quanto tempo você ora por dia? Quanto tempo você fala com o seu pai por dia? Jesus está falando aqui, meus irmãos, não apenas de uma oração solta, mas ele está falando aqui de perseverança. Pedi, buscai, batei. Por que ele fala isso? Porque sem Deus nós somos pedintes, sem Deus nós somos miseráveis, nós somos pessoas que que precisam completamente do suprimento. Sem Deus nenhuma das nossas necessidades é satisfeita. Sem Deus nós estamos perdidos, nós buscamos. E é Deus quem nos dá a direção, é Deus quem nos mostra o caminho. Às vezes a gente tem que tomar decisões na vida da gente. E quantas vezes você perdeu o sono, você ficou ansioso, e eu também, porque a gente tinha que tomar uma decisão e a gente não orou. Ou se orou, orou muito pouco. Batei e abrir-se-vos-á. Sem Deus nós estamos fora da casa dele. A gente tem que bater na porta. Pai, eu estou aqui. Fala comigo. Só que a gente ora pouco, meus irmãos, porque a gente tem uma visão embaçada de Deus. Daniel 11:32, a sua parte B, diz assim: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. E você conhece o seu Deus ou você conhece ele só de ouvir falar? Você todo dia fala com o seu pai ou só no domingo você vem na igreja? Deus, ele se dá a conhecer. Ele se dá a conhecer através da sua palavra, ele se revela a nós através da sua palavra. Você lê a Bíblia todo dia, você ouve a voz do Pai todo dia. Deus, ele quer ouvir a nossa voz. Que pai não se deleita em ouvir a voz do seu filho? Quando você que é pai, você que é mãe, lembra quando seu filho tinha a idade do Danielzinho ali? Que você não via a hora de falar a primeira palavra. Você que é vovó, você também deve se deleitar com isso. A primeira palavra. A gente, meus irmãos, nós às vezes pensamos que Deus não está preocupado com a gente. Na verdade, Ele não está preocupado mesmo, porque Deus não se preocupa. Mas Deus não está interessado na gente. E nós devemos buscá-lo, bater e pedir. Lá em 2 Coríntios 12, versículo 9, depois que Paulo orou 3 vezes pedindo ao Senhor que tirasse o seu espinho na carne, lembra? Ele insistiu. Ele não orou: Senhor, tira o espinho na carne. Às vezes a gente faz isso, né? A gente fala que vai orar e ora uma vez, quando ora, e não ora de novo. Paulo insistiu. E naquela insistência, o Senhor respondeu em 2 Coríntios 12, 9: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando que você se torna forte e ativo, conforme Daniel? Quando você ora, quando você experimenta a força de Deus na sua fraqueza.
Quando você ora, quando eu oro, a gente vê o quão pequeno, fraco somos de Deus, carentes somos de Deus, e o quão poderoso Ele é, o quão amoroso Ele é. Quando a gente ora, a gente recebe o bálsamo do Espírito Santo nos consolando. Você já derramou lágrimas diante de Deus? Você já chorou em oração? E você já sentiu Deus enxugando as suas lágrimas? Você já terminou uma oração em estado de paz? Você foi para orar num desespero. E você terminou a sua oração, Deus me deu paz. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu algumas vezes. Porque Ele é o nosso Pai. Ele sabe daquilo que nós precisamos. Você, meu irmão, que é pai, preste atenção numa coisa. Quando seu filho vai falar com você, o que você fala? Qual que é a sua reação? Qual que é a sua resposta? Agora não, estou ocupado. Agora não, eu estou aqui no celular. Agora não, eu estou na televisão. Não, eu sei que às vezes a gente não pode parar o que a gente está fazendo. Mas quando você tem condições de atender o seu filho, você atende o seu filho. Uma vez eu estava conversando com o meu cunhado, marido da minha irmã, e eu falei para ele o seguinte: Deus tem me ensinado a ser pai. Há muitos anos isso eu falei para ele. Eu tenho 2 filhas e minha irmã e meu cunhado têm 3. 2 moleques e uma menina. 3. E não tem empregada, viu? Só os 2. E minha irmã ainda faz faculdade. Então tem que se virar. Como é que Deus ensina a gente a ser pai e a gente a ser mãe? Como é que você tem que tratar seu filho? Da mesma maneira que ele trata você. Já pensou nisso? Como é que Deus trata você? Com amor, com graça, com misericórdia, com atenção. Com atenção, lembre-se, Deus está atento às nossas orações. Então esteja atento também aos seus filhos. Sabe por quê? Porque passa rápido. Cidinha, olha aí os 3, quer dizer, os 2, o outro não está aqui, grandes. Lembra quando era pequenininho? Cada um aqui, Maião e Érica, as 3 pequenininhas, já estão grandes. Consuelo tem 2, já estão adultos. Cada um de nós, o tempo passa rápido. Então aproveite quando seu filho vai até você. E da mesma forma você vai até Deus, porque Deus te ouve, Deus te atende. E agora eu queria me dirigir aos filhos que estão aqui. Veja, o seu pai sabe, sua mãe sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para nós. E Ele atende as nossas orações, sim. Ele não vai dar para a gente uma cobra no lugar de um peixe, uma pedra no lugar de um pão. Às vezes a gente pensa que uma pedra é melhor, às vezes a gente pensa que uma cobra é melhor, só que a gente não sabe, lembra? Porque a nossa visão está tapada, não conseguimos enxergar com clareza. Então a gente olha para uma cobra e pensa que é peixe, olha para uma pedra e pensa que é pão. Filhos que estão aqui, quando papai e mamãe falarem para vocês, você não pode se aproximar dessas pessoas, você não pode frequentar estes lugares, você não pode fazer estas coisas, nem ouse falar para o seu pai e para a sua mãe: mas todo mundo vai? Mas todo mundo faz? O que seu pai e sua mãe vai responder? Você não é todo mundo. Você é minha filha, você é meu filho. Quando um pai e uma mãe amam seus filhos, eles protegem os seus filhos, protegem das pedras e das cobras. E é por isso que Deus não dá tudo aquilo que você pede, não dá tudo aquilo que eu peço. Porque às vezes a gente, por causa da nossa incapacidade de ver claramente, às vezes a gente vê uma pedra e pensa que é pão, e fica pedindo para Deus pedra. E Deus fala assim: meu filho, se eu te der isso, você vai quebrar os dentes. A gente vê uma cobra e pensa que é peixe. Deus fala: meu filho, se eu te der isso, isso vai te machucar. Assim como os seus pais
meninos e meninas, protegem vocês, sabem, mesmo eles sendo maus, está dizendo o texto aqui, nós pais somos maus, somos pecadores. Deus fala assim, vocês sabem o que é melhor para os seus filhos, não sabem? Vocês não vão dar pedra no lugar do pão, não vão dar cobra no lugar do peixe, se eles te pedirem. Você que é pai, você que é mãe, você sabe o que é melhor para o seu filho, mesmo você sendo imperfeito. Agora imagina o Pai Celestial, que é perfeito, que é santo. Então busque ao Senhor. Lembre-se que Ele te ama. Lembre-se que Ele é forte. Eu quero terminar contando uma experiência de um professor, um antigo professor meu do seminário. Ele me deu aula no seminário há muitos anos atrás, me deu aula também no Instituto Bíblico, no IBEL, Reverendo Valdeci Santos. O Reverendo Valdeci Santos, ele hoje é pastor da Igreja Presbiteriana de Campo Belo, lá na cidade de São Paulo. Certa vez ele conta que há muitos anos atrás ele foi à primeira igreja presbiteriana de Vitória. Ele conhecia aquela igreja porque ele foi pastor auxiliar naquela igreja anos antes. Só que já fazia muito tempo que ele não ia naquela igreja, então pessoas novas chegaram ali e que não conheciam ele. E no dia que ele estava lá visitando, chegou uma irmã, membro da igreja, que não o conhecia, e falou para ele assim: pastor, eu preciso de um conselho. Eu tenho uma filha. Essa menina foi criada na igreja e hoje ela está longe do Evangelho. Essa minha filha sai sexta-feira à noite de casa e só volta segunda de manhã. Eu não sei com quem que ela está andando, eu não sei nos lugares que ela está indo, eu não sei o que ela está fazendo. Pastor, ela foi criada na igreja, o que eu faço? Ele disse que ele pensou: meu Deus, isso precisava de um aconselhamento, de no mínimo 10 encontros. Aí ele pediu orientação de Deus ali e ele falou o seguinte: minha irmã, tem mais pessoas aqui na igreja na mesma situação que você? Tem mais pais na igreja cujos filhos estão longe do Evangelho? E ela respondeu: sim, tem tais e tais pessoas. Ele falou assim: eu vou te fazer um desafio, então. Vou te dar um conselho. Você me pediu um conselho, eu vou te dar um conselho. Reúna esses pais e montem um pequeno grupo de oração. Não espere, ele disse, que o pastor da igreja faça isso. Não fique dependendo do pastor. Nós somos protestantes, não católicos romanos. Não pode haver, segundo palavras dele, uma dependência doentia, que o pastor tem que organizar aquilo, organizar isso. Não, você vai lá e faz. Não espere que o pastor faça, vai lá você e faz. Converse com esses outros pais e montem um grupo de oração. Eles oraram juntos, se despediram, o tempo passou, anos depois ele voltou nessa igreja. E essa irmã estava lá. E ela falou: pastor, eu segui o seu conselho. Somos em 7 pais, estamos orando pelos nossos filhos. O que você tem pedido? O que você tem buscado? Pelo que você tem batido? Talvez você tenha um filho longe do Evangelho, talvez um marido, uma esposa longe da igreja, talvez um problema no seu trabalho dificílimo de resolver, talvez uma enfermidade grave no seu corpo, talvez uma situação difícil na sua família, ou, quem sabe, um problema financeiro. Peça, bata, busque. Deus não é pequeno, Ele é grande. Deus não é fraco, Ele é todo poderoso. Deus, Ele não está desinteressado em você, longe lá no céu. Mas através de Cristo, pela mediação de Cristo, Ele está aqui. Ele está lá no seu quarto, quando você se deita e fica preocupado com as coisas. Fala com Ele, bata, busque, peça. Pai, é isso que eu preciso, Pai. Preciso disso. Ouve a minha oração, mas não faça isso uma vez. Insista,
Porque Deus, o Deus grande, o grande Deus Todo-Poderoso, Ele nos ama. Ele sempre vai nos amar. Não existe maior amor que o amor do nosso Pai. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.